Galera, continuar a nossa discussão sobre hormônios. Já falamos sobre o básico, é importantíssimo você ter uma noção básica dos principais hormônios que atuam sobre o seu organismo. Falamos sobre os ciclos circadianos, as variações hormonais dos principais hormônios que atuam no seu organismo ao longo do dia. São variações naturais que ocorrem ao longo do dia. É importante você entender isso para saber como você pode tanto se ajustar para ter um melhor aproveitamento, quanto também o que está acontecendo e por que está acontecendo. Esse conhecimento é muito interessante. Agora nós vamos falar sobre o equilíbrio catabolismo-anabolismo. Veja bem, meu caro, minha cara, anabolismo é um mecanismo natural do corpo, significa construção de tecidos. Então é uma palavra da área médica, entende? Assim como o catabolismo significa destruição de tecidos. O anabolizante é uma substância construtora de tecido. E o catabolizante é uma substância destruidora de tecidos. E a gente vai ver que nenhum nem outro fazem mal ou bem, depende do contexto, da situação e da realidade de cada indivíduo. Vamos entender então melhor esse caso? Ok, vamos nessa. Eu quero começar falando sobre os hormônios catabólicos, ou seja, os hormônios cuja principal função é gerar uma quebra de tecido. Então, vai desagregar células ou mecanismos celulares de reserva. E aí, quais são esses principais hormônios? E você talvez fique surpreso com alguns deles. Antes de eu falar quais são, você tem que entender o seguinte: cada pessoa, cada organismo vai interagir de uma maneira específica com esses hormônios, sendo que ele pode ser um mesmo hormônio, catabólico ou anabólico, tá bom? Existe uma outra nomenclatura que se chama anticatabólico, ou seja, não é que ele constrói tecido, mas ele impede a destruição do tecido através do mecanismo catabólico. Com isso, ele mantém estável. Não há uma perda, mas também não há uma construção adicional, ok? Vamos lá! Quais são os hormônios catabólicos principais? Então, lembrando que não tem como a gente discutir tudo aqui agora, né? Cortisol é um hormônio catabólico. Adrenalina ou epinefrina é um outro hormônio catabólico. GH, ou Growth Hormone, ou hormônio do crescimento, é um hormônio catabólico. O T3, que é produzido a partir do T4 da tireoide, é um hormônio catabólico. E, por fim, vamos discutir também sobre o glucagon, certo? Vamos entender isso aí. Vamos entender rapidamente cada hormônio? Vamos lá. O cortisol tem a propriedade de destruição de tecido, mas ele é bem interessante porque ele é quase que uma Maria vai com as outras. O tecido que ele vai predominar o processo catabólico vai depender de quais associações que estão inseridas no cortisol. Ele é um hormônio predominantemente catabólico. Porém, se ele vai catabolizar músculos ou vai catabolizar gordura, vai depender do ambiente em que ele esteja inserido, ou seja, quais os outros hormônios estão atuando juntamente com o cortisol, né? Então vamos lá. Como que eu faço para o meu cortisol quebrar glicogênio muscular? Ele tem que estar associado com adrenalina. Então, quando eu estou fazendo, por exemplo, um HIIT ou um exercício de alta intensidade intervalado, né, ou com picos de alta intensidade, eu estou associando o meu cortisol com adrenalina e isso vai predominar a quebra de glicogênio muscular. E se ele tiver associado também com o glucagon, glicogênio hepático, ok? Beleza. Quando eu associo o cortisol com a insulina, a predominância de quebra pode vir de proteína muscular, proteólise, tá? Quando que isso acontece? Na resistência à insulina. Porque talvez não faça sentido, né? Mas a insulina é um hormônio anabólico, talvez o mais anabólico do organismo. Só que ele é exatamente isso. Quando nós temos mecanismos anabólicos, os mecanismos catabólicos são inibidos.
Quando eu tenho a predominância de dois hormônios antagônicos, anabólico e catabólico, é porque um não está funcionando como devia. Nesse caso, normalmente é a insulina. A insulina está sofrendo resistência, a pessoa já está pré-diabética ou diabética. Proteólise em vista, ok? Perda de massa muscular. Quando eu associo cortisol com T3 e GH, hormônio do crescimento, eu predomino a quebra de gordura corporal. Uma coisa importante que vale muito a pena ressaltar: nós nunca iremos catabolizar ou anabolizar exclusivamente um substrato, ou seja, carboidrato, gordura, proteína. Vão ser sempre os 3 substratos ao mesmo tempo. O que vai variar são as predominâncias entre eles. Tá joia? Show de bola. Vamos então para adrenalina. Bom, a adrenalina é o hormônio de luta ou fuga. Então tem que ser na hora do desespero mesmo. O negócio tá pegando fogo. Você tem que ter respostas rápidas, objetivas e explosivas. Então a adrenalina é simples e direta. Ela quebra glicogênio no músculo e no fígado. Acabou. Pronto. O GH ele é ótimo para quebra de gordura corporal. Ele é muito bom para isso. Então, o GH ele quebra gordura corporal, cataboliza gordura corporal. O T3, meus jovens, aumenta a taxa metabólica basal, ou seja, a atividade das células em repouso, né? Beleza, enquanto a célula está quietinha, paradinha, ela, na presença de T3, tende a acelerar. Então, a pessoa com hipertiroidismo normalmente é uma pessoa muito acelerada e também muito magrinha, né? É uma das características de uma predominância de hormônio do T3 da tireoide. E aí, com isso, todas as necessidades básicas, especialmente as energéticas das células que estão turbinadas pelo excesso de T3, vão ficar altas. Então, a demanda metabólica, a demanda energética de todas as células do corpo fica aumentada e essa pessoa acaba catabolizando tudo: gordura, músculo e glicogênio. E o glucagon? O glucagon ele é antagônico à insulina, então baixou glicose no sangue, o glucagon sobe. E ele sobe com qual função? Manter a estabilidade da glicemia, do açúcar no sangue. E como é que ele faz isso? Quebra de glicogênio hepático, glicogênio do fígado, para manter a glicemia estável. Por isso que às vezes você fica muito tempo sem comer e aí, se passar o tempo mesmo assim, você começa a ficar com fome, você não come, você não tem condições de comer, você tá na rua, tá fazendo alguma coisa e daqui a pouco a fome passa. Por que a fome passa? Porque o seu corpo liberou glucagon e aí ele quebrou o glicogênio do fígado e esse glicogênio quebrado liberou açúcar no sangue e estabilizou o seu organismo. Viu que bonitinho? Vamos falar agora dos hormônios anabólicos, os hormônios anabolizantes. Olha que coisa linda. Bom, seu corpo produz hormônios anabolizantes, hormônios construtores de tecidos, entende? Vamos lá? Quais são eles? Como eu disse, o principal deles, insulina. A insulina é talvez o hormônio mais anabolizante, constrói praticamente tudo no nosso corpo, né? E até o que a gente não queria, que é a gordura corporal. O IGF-1. O IGF-1 é quase que uma fusão entre a insulina e o hormônio do crescimento, né? Na verdade, a presença desses dois hormônios gera o Insulin Growth Factor tipo 1, que é o nome que dá origem à sigla IGF-1. O GH, também é um hormônio anabólico, veja, ele é um hormônio catabólico e anabólico, vou explicar como. O T3 também, olha só, o T3 também é um hormônio anabólico. Que coisa, como pode ser isso? Vou te explicar. A testosterona, famigerada testosterona, produzida no corpo do homem, no corpo da mulher, é um hormônio anabólico. E por fim, vamos discutir aqui sobre o E2, que é o estradiol. Veja bem, tem outros, mas eu estou falando aqui os principais, tá ok? Vamos lá. A insulina, ela constrói tudo, tá? Constrói até massa óssea, favorece a construção de massa óssea. Mas quais são os principais tecidos alvos de construção a partir da insulina? Glicogênio, na sequência proteína, certo? Massa magra e gordura corporal. Olha só, a insulina faz isso. A insulina ela é tanto anabólica quanto anticatabólica, certo? Então a insulina ganha de tudo.
O IGF-1. IGF-1 é muito interessante também. Pessoas que... essa é uma coisa interessante. Pessoas que têm um nível reduzido de testosterona, mas têm níveis adequados a aumentados de IGF-1 naturalmente, tendem a ter uma boa composição corporal, ou seja, uma boa quantidade de massa muscular. Por quê? Porque ele é um hormônio por excelência anabólico, o IGF-1, né? Temos também o GH, que é o hormônio do crescimento. Nesse caso, o GH favorece a hiperplasia da massa muscular. Então, a gente vai construir mais células musculares. Além disso, também favorece o desenvolvimento de tecido ósseo e cartilaginoso. O GH faz isso. Também melhora a pele, tá? E o cabelo. É muito interessante o efeito anabólico do GH. O T3. Bom, o T3, algumas pesquisas mais recentes mostram que ele age juntamente com o IGF-1 no processo de fusão dos mionúcleos na célula muscular. O que isso quer dizer? Quer dizer que no período em que você vai construir mais massa muscular através do exercício físico, da musculação, enfim, vai se recuperar do treino, né? Aquela dor tardia após o treino vai melhorar. Quem é que vai atuar nesse processo de consolidação da sua recuperação? O IGF-1 e o T3. O T3 é importantíssimo para esse mecanismo. Então o T3 também é um hormônio que age tanto no efeito catabólico quanto no efeito anabólico. A testosterona. A testosterona tem um efeito anabólico, sim, de construção de fibra muscular. Ela estimula a construção de fibras musculares. O T3 e o IGF-1 de mionúcleos, né? Então são coisas diferentes, mas complementares. A construção de massa magra. E a testosterona também ela é mais eficiente como um anticatabólico do que um anabólico propriamente dito. Viu que coisa legal? E aí então você tem uma sinfonia de hormônios atuando para a construção de tecidos. É muito lindo isso, né? Eu acho. Ok. Homens e mulheres têm testosterona, só que homens têm 10 vezes mais testosterona que a mulher. Por isso, mocinha, por favor, treine pesado, sem dó de você mesma. Você nunca vai ficar igual um homem, porque você tem 10 vezes menos testosterona que um homem. Se você vê uma mocinha na academia que ficar igual um homem, ou se vê personagens no YouTube e por aí que são mulheres, mas parece homem ou tá muito masculinizado, duas coisas: ou ela tem um erro genético que produz muita testosterona, ou ela tá tomando testosterona por fora e jura de pé junto que não. Mas só que o corpo dela tá dizendo que tá, ok? Então você pode e deve treinar pesadíssimo, tanto quanto um homem. Você nunca vai ter um corpo de um homem, ou volume, ou enfim, não vai, tá bom? E estradiol E2. O estradiol, que aí tem predominância no organismo da mulher, também é importantíssimo no processo de consolidação da massa muscular. Mas eu diria que o estradiol ele é mais importante ainda, porque ele está diretamente envolvido na reconstrução de tecidos moles e também tendinosos. Então a sua recuperação de tendões, de ligamentos e juntas está diretamente relacionado à quantidade de E2, de estradiol, estrogênio que você tem circulante. Então, homens, por favor, vocês precisam de testosterona para crescer, ficar fortão, baixo percentual de gordura, baixa retenção, mas nunca zere estradiol, estrogênio, ou deixe no primeiro quartil, ou seja, lá embaixo. Não faça isso. Existe um equilíbrio legal, bonitinho entre testosterona e E2, e mais pra frente a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Mas vocês viram uma sinfonia linda para que você consiga tanto perder gordura, quanto ganhar músculo, quanto ter saúde articular, saúde óssea, saúde cartilaginosa, saúde de pele, cabelo, unha, através dos hormônios catabólicos e hormônios anabólicos atuando em conjunto ao longo do dia e sob os estímulos que você dá, tanto pelo exercício quanto pela alimentação, ok? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, pode mandar, nos comentários nós vamos estar lendo, e espero que esteja gostando, que você compartilhe também, dê o joinha, dê o like, forte abraço e até a próxima.